Se você sente que, não importa o quanto trabalhe, o dinheiro nunca é o suficiente, saiba que isso não é um erro do sistema. Na verdade, isso é o sistema funcionando exatamente como foi planejado. O sistema financeiro não foi feito para você enriquecer. Ele foi feito para manter você dentro dele, trabalhando, pagando imposto e perdendo dinheiro para a inflação sem nem perceber. Enquanto você rala todos os dias, uma pequena parte da população joga um jogo diferente. Um jogo onde o dinheiro trabalha para eles, onde os bancos não são inimigos, mas aliados, e onde o próprio sistema, que esmaga a maioria, pode ser usado contra ele mesmo para construir riqueza. E já vou avisando, esse não é um daqueles vídeos que prometem fórmulas mágicas para ficar rico do dia para a noite. O que eu vou te mostrar aqui é como o dinheiro realmente funciona, como as regras do jogo são manipuladas para te manter no mesmo lugar e como virar a mesa usando o próprio sistema contra ele mesmo. Então, vamos lá. Como o dinheiro realmente funciona? A primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro não é só um pedaço de papel com um número impresso. Ele é uma ferramenta de controle. O sistema financeiro foi construído para manter você dentro dele, sempre trabalhando, consumindo e pagando imposto, enquanto o seu dinheiro perde valor sem que você perceba. O dinheiro, como o conhecemos hoje, não tem valor real. Ele não está mais atrelado ao ouro desde 1971, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. Isso significa que, a qualquer momento, os governos podem imprimir mais dinheiro do nada. O problema é que, toda vez que isso acontece, o valor do dinheiro que já está em circulação cai. É por isso que você sente que seu dinheiro compra cada vez menos. Quanto mais dinheiro é impresso e jogado na economia, sem que a economia esteja crescendo no mesmo ritmo, menos o dinheiro vai valer. Isso é o que chamamos de inflação, o aumento da base monetária. Agora pense nisso. Quando você trabalha e recebe seu salário, esse dinheiro já vem reduzido pelos impostos. Quando você gasta, ainda paga imposto embutido em tudo que compra. E o que sobra? Bom, perde valor com a inflação. Esse sistema foi projetado para te manter sempre correndo atrás do dinheiro, enquanto ele perde valor com o tempo. Mas você pode usar isso a seu favor, investindo em ativos financeiros que funcionam como reserva de valor. E essa é a primeira maneira de enriquecer jogando contra o próprio sistema. Invista em ouro, dólar, Bitcoin ou em ações no exterior. Para entender como isso pode te fazer ganhar dinheiro, ou pelo menos evitar perdas para a inflação, vou te dar 2 exemplos. O primeiro aconteceu em 2015, durante uma grave crise financeira. Enquanto a Bolsa de Valores despencava, o dólar se valorizou 47% frente ao real, saindo de cerca de R$ 2,65 no início do ano para aproximadamente R$ 3,90 no final de 2015. Quem tinha todo o dinheiro guardado em reais perdeu poder de compra, enquanto quem segurava dólares viu seu patrimônio crescer quase 50% sem fazer nada. E não foi só o dólar. O ouro também subiu 29%, e o Bitcoin, que ainda era novidade na época, dobrou de valor naquele ano, valorizando 100% frente ao real. Outros ativos, que se valorizaram enquanto o real despencava, foram as ações no exterior. A Amazon se valorizou 117% em 2015, o Facebook 34%, o Google 45% e a Nvidia teve uma valorização de 66%, lembrando que tudo isso foi só em um ano. Agora vamos avançar alguns anos e olhar para 2020, um dos períodos mais caóticos da economia global. Enquanto o mundo enfrentava uma pandemia e as bolsas de valores desmoronavam, ativos como ouro, dólar e Bitcoin dispararam de valor frente ao real. E antes que você comente, eu sei, tecnicamente o dólar não é um ativo financeiro, mas, comparado ao real, ele funciona como um em momentos de crise.
Sendo a moeda física mais forte do mundo, sua valorização frente ao real supera em muito o IPCA quando acontece uma crise financeira no Brasil. Ou seja, manter parte do patrimônio em dólar, em crises, não apenas protege seu dinheiro da desvalorização, mas também aumenta seu poder de compra ao longo do tempo, tornando-o, na prática, um ativo financeiro. Mas, voltando, o ouro se valorizou 41%, o dólar teve uma alta de 29% em 2020 e o Bitcoin? Bom, esse foi o verdadeiro destaque. Subiu 321%, saindo de cerca de 7 mil para 30 mil dólares, o que fez com que os brasileiros que tivessem investido nele no começo do ano tivessem um aumento brutal de patrimônio. E não foram só esses ativos que se valorizaram. Algumas empresas grandes também cresceram, mesmo em um momento tão caótico. A Amazon se valorizou 76%, o Google 31%, a Nvidia 122% e a Meta 33%. Esses exemplos deixam claro que quem entende o jogo do dinheiro não fica segurando reais e torcendo para que as coisas melhorem. O real perde valor todos os anos e o governo sempre encontra maneiras de imprimir mais dinheiro e fazer com que ele valha menos. Os ricos sabem disso e mantêm parte do seu patrimônio protegido em ativos que crescem enquanto o dinheiro se desvaloriza. Mas não é só o governo que se beneficia desse sistema. Quem realmente lucra com essa perda constante de valor são os bancos. Se tem algo que você precisa entender para sair da corrida dos ratos, é que os bancos não trabalham para você, eles trabalham para lucrar com você. Sempre que você vê um banco oferecendo um investimento seguro, um crédito acessível ou facilidades financeiras, pode ter a certeza de uma coisa: eles já calcularam como lucrar em cima disso. Os bancos são negócios bilionários porque ganham dinheiro de duas formas principais. A primeira é que eles te pagam menos do que você deveria ganhar. E a segunda é que eles te cobram mais do que você deveria pagar. Vou te dar um exemplo simples. Se você coloca 10 mil reais na poupança, o banco te paga 0,5% ao mês. Mas quando alguém pega um empréstimo de 10 mil reais no mesmo banco, ele cobra 5% ao mês. Ou seja, eles estão usando seu dinheiro para emprestar e lucrar 10 vezes mais do que pagam para você. E isso não para por aí. Os bancos fazem de tudo para te manter endividado, porque é assim que eles lucram mais. O sistema bancário foi desenhado para que você sempre precise de crédito, seja um financiamento, um empréstimo pessoal ou um simples parcelamento no cartão. Eles sabem que a maioria das pessoas não consegue pagar a fatura total do cartão todo mês, então cobram juros absurdos sobre o saldo devedor. Eles também sabem que as pessoas não entendem como os juros compostos funcionam, então jogam com essa ignorância para manter as pessoas presas no sistema. Mas, enquanto a maioria fica refém dos bancos, os ricos fazem exatamente o contrário. Eles não pagam juros, eles ganham juros. Em vez de deixar o dinheiro parado na poupança ou depender apenas do salário, eles compram ações dos próprios bancos que cobram juros das pessoas comuns como você, ou eles emprestam dinheiro para os bancos por meio de investimentos de renda fixa, que pagam bem mais do que a poupança. E assim, os mesmos bancos que enriquecem explorando a maioria acabam trabalhando para aqueles que sabem onde colocar seu dinheiro. Essa é a segunda maneira de enriquecer usando o sistema contra ele mesmo. Compre ações de bancos lucrativos e receba dividendos, ou empreste dinheiro para os bancos investindo em renda fixa. Mas uma coisa importante a ser dita é que essa segunda opção só funciona se os juros estiverem altos, assim como no momento atual. Se os juros estiverem baixos, a melhor maneira de enriquecer é comprando ações de empresas sólidas que crescem mesmo em momentos de crise. E aí entra a terceira forma de enriquecer, usando o próprio sistema contra ele mesmo. Invista em empresas que se valorizam com o tempo e que pagam dividendos constantes, porque essas empresas são as donas do jogo.
Elas não ficam presas ao governo ou aos bancos. Na verdade, elas são financiadas por eles. Grandes empresas têm acesso a crédito barato, isenções fiscais, incentivos do governo e ainda recebem investimentos da população comum, que muitas vezes nem entende onde está colocando seu dinheiro. Enquanto você rala para ganhar um salário e ainda paga imposto sobre isso, os donos dessas empresas estão recebendo lucros milionários, isentos de impostos sobre dividendos. Em alguns países, e no Brasil, até pouco tempo atrás, também era assim. Ou seja, quem ganha salário paga mais imposto proporcionalmente do que quem vive de dividendos. Agora me diz, isso parece justo para você? É claro que não. Mas é assim que o sistema funciona. E você tem duas opções: reclamar e continuar sendo explorado, ou entender as regras e começar a usá-las a seu favor. Você não precisa ser milionário para começar. Qualquer pessoa pode abrir uma conta em uma corretora, investir com pouco dinheiro e começar a montar seu patrimônio aos poucos. Mas, para isso, você precisa acordar para a realidade. O sistema financeiro não está quebrado. Ele funciona perfeitamente para quem o domina. E só vai funcionar para você quando você parar de jogar como um peão e começar a jogar como um investidor. Pare de correr atrás do dinheiro e faça ele correr atrás de você. Mas isso é feito, na maioria das vezes, por não sabermos o como os ricos pensam de forma a seguirmos a forma deles de pensar e obtermos os mesmos resultados, neste caso, a riqueza. E se esse é o problema, a solução está no vídeo aí na tela. Nele tem 10 formas de pensar que só os ricos têm e que os pobres nunca ousaram a tentar. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.